O inesperado motivo divino que revelou a falta de fé e bênção na linhagem de Moisés no terceiro ano de Joaquim, o deserto de Zim tornou-se um cenário de angústia para os israelitas. O sol ardente se impunha como um tirano, enquanto as areias escaldantes pareciam absorver toda a esperança. Após dias vagando sob o céu impiedoso, o povo, exausto e sedento, começou a levantar sua voz em murmúrios. A atmosfera estava carregada de descontentamento, a indignação e a desesperança reverberavam nas palavras de cada israelita. Eles clamavam a Moisés, o escolhido de Deus, buscando alívio em suas queixas. Moisés, o líder designado, sentiu o peso da responsabilidade esmagá-lo. Ele andava entre os efêmeros acampamentos, observando a inquietação nos rostos de seu povo amado. O tormento em seu coração crescia a cada lamento. Como deveria lidar com a amargura que sua liderança implicava? Buscando consolo, retirou-se para discutir com seu irmão Arão, o sacerdote. Juntos, eles se dobraram em oração, enquanto a poeira do deserto se levantava ao seu redor. Clamavam ao Senhor, implorando por um milagre que pudesse saciar a sede de muitos. Então, a voz do Senhor ecoou na imensidão daquele deserto abafado, clara e firme: fale com a rocha, e dela jorrará água. Um alívio momentâneo invadiu o coração de Moisés. Ele havia escutado a ordem divina e, por um instante, uma centelha de esperança se acendeu. No entanto, conforme os murmúrios se intensificavam, sua exasperação tomou conta. O peso das semanas de dúvida e desânimo, as constantes desobediências do povo e as críticas o atormentavam. Dúvidas como veneno infiltravam sua fé. Naqueles momentos de frustração, pensando em como seu povo poderia clamar assim em meio a toda a provisão já recebida, Moisés, tomado pela raiva e pelo desespero, ergueu sua vara e feriu a rocha não uma, mas 2 vezes. O som do golpe rasgou o silêncio do deserto e, em resposta, a água jorrou com força, saciando a sede dos israelitas. O êxtase da multidão, no entanto, foi rapidamente eclipsado por um silêncio aterrador. Uma presença imponente penetrou o ar, e Moisés, balançado por seu ato impetuoso, percebeu que a glória do Senhor se afastava. O que você fez, Moisés? A voz do Senhor, cheia de tristeza e firmeza, declarou a Moisés que, por sua falta de fé, ele e Arão não entrariam na terra prometida. Sangue correu em suas veias como se um raio tivesse atingido seu ser. Ele se viu frente a frente com o espelho de sua incredulidade e a dura realidade de seu erro. A pesadíssima culpa se aninhou em seu coração, refletindo a luta de seu povo em seguir as direções do Altíssimo. Enquanto os israelitas aplaudiam pela água que milagrosamente jorrava, a verdadeira crise se desenrolava internamente em Moisés. Como aquele escolhido para liderar uma nação, sua falha ressoava com uma nova verdade sobre o que significava ser um fiel servo de Deus. O deserto de Zim, com seu céu radiante e ameaçado de esperança, agora parecia um cenário de dúvida. O desejo ardente de Moisés pela obediência e verdade tornava-se uma luta contínua, e sua jornada de fé começava a revelar as profundezas escondidas de um coração que sofria. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Moisés, agora confrontado pela realidade de suas ações, buscava um entendimento mais profundo sobre confiar plenamente em Deus. Ele se perguntava: como poderia guiar um povo tão obstinado quando ele próprio havia falhado em obedecer ao que Deus havia declarado? A terra prometida, tão perto, parecia mais distante do que nunca, e a esperança começou a se esvair nas areias do deserto, na medida em que o eco de sua desobediência reverberava, desafiando não apenas sua liderança, mas toda a nação escolhida de Israel. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja profundo, Moisés sentou-se à sombra de uma rocha, sua mente atormentada por dúvidas e remorsos.
A água que jorrara da rocha ainda ecoava nos corações do povo, mas em seu espírito, o peso da desobediência permanecia como uma sombra esmagadora. O Senhor havia prometido que ele não entraria na terra prometida, e essa realidade criava um abismo entre Moisés e aquele que era o seu propósito. Em meio ao crepúsculo, Moisés viu as famílias se reunindo, trazendo seus filhos para celebrar os milagres de Deus. Aquela cena deveria trazer alegria, mas a angústia de seu coração se intensificava na medida em que ele compreendia a gravidade de seu erro. Estava ali o futuro de Israel florescendo diante dele, mas sua visão estava limitada pelo seu próprio fracasso. Senhor, ele clamou em silêncio, sua voz a meia voz, não permita que minha falha sepulte a esperança de um povo. O que será deles? A brisa do deserto soprou levemente, como se o próprio Deus o escutasse, e na quietude daquela noite, Moisés ouviu novamente o Senhor enviar uma palavra profética ao seu coração, como um sussurro que aquecia sua alma. Os dias se passaram, e, dia após dia, Moisés buscava consolo em suas conversas com Deus. Ele ouvia as palavras divinas que ecoavam em seu interior: Moisés, a minha obra não falhará. Enquanto você não pode entrar, seu legado será digno e meu povo será guiado. A esperança começou a brotar no coração do líder, mesmo que sua caminhada parecesse repleta de espinhos. Em um determinado dia, enquanto Moisés se preparava para liderar os israelitas em mais um acampamento, o Senhor o chamou novamente. Moisés, suba ao Monte Nebo, e olhe a terra que prometia ao seu povo. A ordem divina estremeceu seu ser, uma mistura de temor e anseio invadia seu coração. Ele sabia que ao olhar para a terra prometida, sua dor seria palpável, mas ao mesmo tempo, aquele era o desejo mais profundo de sua alma. Assim, após reunir a Assembleia Israelita e compartilhar com eles a exortação de que deveriam permanecer fiéis ao Senhor, Moisés decidiu escalar o monte. Sua jornada foi lenta, já que as lembranças de suas falhas e as promessas divinas rivalizavam em seu espírito. Ao chegar ao topo, avistou as vastas planícies de Canaã, terras férteis e potencial abundante diante de seus olhos. Moisés caiu de joelhos, e lágrimas de gratidão e dor escorriam por seu rosto. Senhor, ele exclamou, eu sei que o que eu fiz foi terrível, mas que a tua promessa se cumpra. Naqueles momentos em que se encontrava sozinho com seu Deus, percebeu que sua vida era um fio entre o amor divino e a fragilidade humana, um testamento da infinita graça de Deus. E assim, a voz do Senhor irrompeu novamente como um trovão de compaixão, dizendo, Moisés, meu servo, você verá a terra, mas não a entrará. Contudo, saiba que levarei o meu povo a ela, e haverá um novo líder para guiar os israelitas. A declaração ressoou em seu interior, um novo propósito estava em gestação, e Moisés percebeu que seu papel na história de Israel não terminava em sua falha. Enquanto o sol se punha mais uma vez, Moisés se levantou. A luta em seu coração se transformava em uma paz indescritível. Ele não compreendia todas as coisas, mas o plano soberano de Deus ainda estava em ação. E assim, uma nova esperança brilhava entre as areias do deserto. À medida que o dia se findava, a certeza de que uma nova geração havia de se levantar, revelando ao mundo a fidelidade do Senhor, preenchia sua alma. Enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Moisés intuitivamente sabia que Deus tinha algo maior em mente. E assim, sob as estrelas que adornavam o céu daquela noite, o Senhor revelou a Moisés o nome de seu sucessor, que viria a ser o levante de uma nova era. A testemunha da escolha divina seria o jovem Josué, e com ele, os israelitas se levantariam vitoriosamente rumo àquilo que foi prometido. O coração de Moisés pulsava com a expectativa de que, embora seus olhos não vissem a promessa cumprida, sua fé deixaria um legado inesquecível. E as palavras do Senhor ecoaram em sua mente, não só você, mas toda a geração que confiar em mim verá a terra prometida. O futuro estava prestes a ser revelado, e com isso, o plano eterno de Deus se desenrolava, custe o que custasse. Enquanto as estrelas brilhavam intensamente sobre o céu, Moisés desceu do Monte Nebo, seu coração ainda reverberando com a voz do Senhor. A expectativa de uma nova era com Josué como líder preenchia suas reflexões, mas em meio à alegria, uma inquietação persistia. Assim que se aproximou do acampamento, ouviu o som de vozes exaltadas. Famílias reunidas em torno das fogueiras,
compartilhando histórias e lembranças da jornada que havia moldado seu caráter. O Senhor, em seu plano soberano, havia ensinado ao povo como depender dele. Porém, ao observá-los, Moisés não pôde evitar a sensação de que sobrevivera à tempestade, mas que a calmaria ainda traria desafios imensos. Amanhã, ao se prepararem para cruzar o Jordão, o pavio da dúvida queimava em seu peito. Por um momento, ele se lembrou de quantas vezes havia falhado em trazer a água do Senhor e as vezes em que o povo se revoltou contra a vontade divina. As lembranças o atravessavam como se um mar de vozes clamasse por atenção. Como o Senhor poderá levar esse povo à plena posse da terra agora? Quem sou eu para pensar que eles se manterão fiéis? Essas perguntas queimavam sua mente. Naquela noite, Moisés se retirou para orar. O deserto, usualmente um lugar de solidão, agora parecia habitado por ecos de dúvidas. Enquanto orava, pedindo ao Senhor que preparasse a nova geração, uma visão se formou diante dele. Ele viu Israel, com seus filhos, alimentados pela fé e pelo milagre. E em meio à cena, ele percebeu algo diferente: as gerações futuras não apenas herdariam a terra prometida, mas também a responsabilidade de permanecer na aliança. O Senhor voltou a falar a Moisés: meu servo, preste atenção na promessa que fiz a Abraão. Somente na fidelidade de um povo a um Deus fiel há bênçãos abundantes. Se esta geração permitir que a incredulidade entre em seus corações, eles se afastarão de mim e perderão o que é precioso. Moisés, compreendendo a gravidade da advertência, clamou: Senhor, mostrar-lhes-ás os teus caminhos? Como eles conhecerão a tua fidelidade se não experimentarem teus atos poderosos? À medida que a luz do amanhecer se aproximava, a instrução divina fluiu para ele como um rio: diga ao povo que lembre de onde vieram. Fale de minha obra em cada passo da jornada. E avise-os da advertência que vem da ingratidão. Levando o peso da responsabilidade, Moisés levantou-se para conduzir o povo. Aquela manhã, enquanto o sol surgia, ele reuniu cada lar e proclamou a importância da memória: aqui, neste deserto, foram moldados como uma nação. Aqui, experimentaram minha fidelidade nas provações e ensaios. Não esqueçam o Senhor que os trouxe até este dia. A terra é um presente, mas o relacionamento com o Pai é a verdadeira riqueza. Entretanto, uma semente de preocupação brotava em seu coração. Ele não conseguia se livrar da sensação de que a desobediência poderia ressurgir entre eles. Como será que uma geração tão nova lidará com as tentações deste novo lar? Como reagirão quando enfrentarem dificuldades? A revelação lhe cortou a alma. Escolhas de fé poderiam não só determinar o futuro daquela geração, mas também repercutir em toda a linhagem. Enquanto Moisés falava, seus olhos se dirigiram para o horizonte, onde as águas do Jordão brilhavam sob a luz do sol. Um respeito profundo pelo plano soberano de Deus penetrava sua alma. Ele percebeu que, mesmo na fraqueza, o Senhor manifestaria sua força. Seria através dos passos incertos de uma nova geração que a fidelidade de Deus se tornaria clara ao mundo. E nesse exato momento, uma sombra flutuou sobre o acampamento, como se a presença do Senhor estivesse próxima, trazendo um mistério. Moisés sentiu a urgência de um aviso e a certeza de que a verdade de Deus não apenas prevaleceria, mas que a execução de sua promessa era algo mais profundo, que nenhum homem poderia entender por inteiro. Assim, ao encerrar suas palavras, a expectativa de um novo capítulo se instaurou, e a voz silenciosa do Senhor interpelou sua mente. Seu coração, Moisés, o que revelo a você agora ainda não se completou. O que você tem presenciado é apenas o início de meu grandioso plano. Prepare este povo, pois são as escolhas de fé que determinarão o seu destino. Assim, humildemente, o líder fez o que lhe competia, lançando entre eles as sementes de fé e esperança, mas no fundo de sua alma, a expectativa de algo ainda maior permanecia, um enigma à espera de ser descoberto nas areias do deserto. A jornada para a terra prometida apenas começava, com um futuro invisível e sementes divinas que floresceriam em bênçãos ou maldições, dependendo da fidelidade do povo a Deus. Enquanto o sol se erguia sobre o acampamento, os feixes de luz tocaram cada tendal, revelando rostos animados e energias novas. Moisés sentiu a atmosfera vibrante ao seu redor, cada membro da comunidade estava ansioso para avançar além daquelas margens conhecidas. Mas uma inquietação persistia:
como um rugido distante. Ele se lembrava da advertência do Senhor, e não era uma tarefa leve preparar o coração de seu povo. Estamos prestes a cruzar o Jordão e entrar na terra prometida, começou Moisés, sua voz firme, mas suave como a brisa matutina. Mas antes de pisarmos naquela terra, lembrem-se de que não estamos apenas entrando em um lugar, estamos sendo chamados a uma nova vida. A vida em que seremos contados como o povo de Deus. Ele olhou nos olhos do povo e viu ansiedade e esperança entrelaçadas. Nunca se esqueçam da aliança que temos com o Senhor. Ele possa nos ter libertado da escravidão do Egito, mas agora é nossa responsabilidade manter nossos corações puros e fiéis diante dele. Assim que essas palavras foram proferidas, uma nuvem escura de preocupação se abateu sobre Moisés. Ele não pôde evitar a sensação de que suas advertências poderiam cair em ouvidos surdos. Em seu coração, uma pergunta ressoava: como podem chamar esta boa terra sua, se negligenciarem o Deus que a deu? Ao seu redor, as crianças brincavam, seus risos ecoando, mas Moisés viu além disso. Ele vislumbrava um futuro em que a fé poderia ser abandonada e a memória da bondade de Deus, esquecida. O Senhor, em sua infinita sabedoria, havia estabelecido os pilares da aliança e possui um plano. Contudo, apenas o comprometimento genuíno do povo ficaria aquém da promessa divina. Então, a noite se aproximou, e ao se reunir com Josué, Moisés compartilhou sua ansiedade. Josué, os escutem e plantem em seus corações o conhecimento do Senhor. As promessas são grandes, mas as tentações também são. Este povo deve estar em vigilância constante, caso contrário, podem perder tudo o que lhes foi dado. Josué, firme e amado, assentiu com a cabeça. Mestre, farei o que for preciso. Precisamos assegurar que a memória dos seus feitos continue viva nas gerações que virão. Mas uma sombra solene pairava sobre eles. Não apenas os desafios da terra aguardavam, mas um inimigo mais sutil frequentemente se infiltrava no coração, a incredulidade. Na manhã seguinte, enquanto o povo se preparava para cruzar o Jordão, Moisés sentiu uma presença poderosa e opressora se manifestar ao entorno. Ele subiu em uma rocha e, em um instante de calma, soltou um clamor: ó Senhor, como posso guiá-los se não forem dispostos a seguir teus caminhos? Que a luz de tua verdade brilhe em suas almas. Imediatamente, uma voz poderosa ecoou do céu: meu servo, não temas. Eu estarei com vocês. Meu plano é soberano, e esta geração experimentará meu poder como nunca antes. Somente as certezas do seu coração deverão ser purificadas. Preparem-se para um momento transformador. Os murmúrios ao redor de Moisés cresceram em intensidade, e ele viu jovens e velhos levantarem os olhos em busca do significado por trás da revelação divina. Com um gesto, ele pediu silêncio, enquanto olhava para o Jordão, cujas águas agitavam-se em antecipação. Quando o sacerdote carregar a arca da aliança e pisar nas águas, o Senhor dividirá o rio. A emoção tingiu sua voz. Essa é a prova de que ele é fiel. Ele fará o que prometeu. Mas mesmo ali, uma fraqueza pulsava debaixo da superfície. No fundo de sua alma, Moisés sabia que a incredulidade poderia começar a desestabilizar tudo. Entrem com fé. A obediência a Deus abre portas, mas a consequente rebeldia poderá trazer desgraça e perda. Com essas palavras, Moisés sentiu o peso do universo em suas mãos. Nunca antes a necessidade de fé e confiança se tornará tão palpável. No entanto, ele não pôde deixar de sentir que algo maior estava prestes a ser revelado. As promessas de Deus, as bênçãos e até as maldições estavam entrelaçadas em alguma forma misteriosa, esperando pelo despertar da fé em cada coração. Assim, enquanto o povo se preparava para cruzar, uma sombra envolveu o líder. Ele soube que além daquela travessia, um propósito mais profundo aguardava. A decisão dessa geração carregará o peso do futuro de Israel, farão um grande progresso, mas a verdadeira questão é: estarão dispostos a honrar ao que foram chamados? E com um novo fôlego de esperança, Moisés olhou para aqueles que ele amava e viu mais do que apenas um povo, viu uma linhagem cujas escolhas moldariam histórias eternas. O Senhor começava a revelar um vislumbre do que estava por vir, e Moisés percebeu que a cruzada da fidelidade e da incredulidade era implacável.
O destino se aproximava, e a expectativa estava prestes a se entrelaçar com o propósito divino. Enquanto o sol começava a brilhar sobre as margens do Jordão, Moisés reunia o povo ao seu redor, cada coração pulsando com a expectativa do que estava por vir. A promessa da terra prometida estava a poucos passos de se tornar uma realidade palpável. Mas nas profundezas de sua alma, o peso da responsabilidade crescia. Ele sabia que a verdadeira travessia vai muito além do simples atravessar das águas. Hoje, não cruzamos apenas um rio, anunciou Moisés com voz forte, contudo carregada de um misto de esperança e apreensão. Estamos prestes a alterar o curso de nossas vidas e estabelecer uma nova geração sob a aliança do Senhor. A Arca da Aliança será a primeira a entrar nas águas, e o poder do Altíssimo se manifestará diante de nós. Ele viu os olhares de determinação e dúvida se entrelaçarem, enquanto os sacerdotes se preparavam para carregar a arca com reverência. O murmúrio da multidão tornou-se um coro coletivo, uma expressão de fé e expectativa. Mas no fundo de seu ser, Moisés sentia a necessidade de um apelo mais profundo. Ele levantou os braços, urgentemente convocando a atenção da Assembleia, e continuou: Mas, ó filhos de Israel, antes de avançarmos, que nossos corações estejam limpos e nossos espíritos, íntegros. O Senhor é santo e exige pureza em suas ofertas. Se negligenciarmos essa verdade, estaremos à mercê de sua severidade. A multidão se calou, absorvendo as palavras e o peso da advertência. Moisés podia sentir uma resistência crescente, uma luta interna que difícil de se perceber. E naquele espaço sagrado, algo mais se desenrolava nas sombras, uma sutil inquietação regada pela incredulidade que ainda residia entre eles. Foi quando, subitamente, as águas do Jordão começaram a se agitar, como se a criação mesmo estivesse respondendo ao chamado de Deus. Moisés estendeu suas mãos em direção ao rio e orou, pedindo que a presença divina se manifestasse com poder. As murmurações aumentaram na multidão, e a tensão era palpável. Os sacerdotes, obedientes, pisaram nas águas, e num instante que pareceu cortar o tempo, as águas do Jordão se abriram como um manto, criando um caminho seco para o povo atravessar. O coração de Moisés pulava em sincronia com o tremor do milagre. The Lord your God will clear the way before you, ecoou em sua mente, uma certeza da promessa que se cumpria. Mas nesse triunfo, um vislumbre sombrio o assombrou. E se não seguirem com a verdadeira devoção? E se tomarem o que o Senhor proporcionou como garantido? A multidão começou a atravessar, um a um, os rostos iluminados pela luz do novo amanhecer. Moisés observava o exato momento em que o último homem cruzou, uma onda de esperança misturada com temor percorria sua alma. Ele chamou Josué, seu sucessor, e com um olhar profundo, disse: A presença de Deus nos acompanha, mas o futuro dessa passagem está ligado à fidelidade do povo. Se apenas um cair na incredulidade, as consequências poderão ser desastrosas. Josué, percebendo a gravidade das palavras, respondeu firme: Mestre, estarei ao seu lado. Converteremos nossos corações a Deus em cada passo da jornada. Enquanto o povo celebrava a travessia, um sussurro perpassou a multidão. Haverá desafios além do Jordão. Inimigos virão, e não apenas os visíveis. Aqueles que se afastarem da aliança de Deus enfrentarão a sua ira. Não podemos esquecer. Moisés, em sua vigilância, percebeu que cada palavra pronunciada pelo povo e cada gesto de gratidão ainda carregavam o eco do tempo no deserto. Embora muitos estivessem alegres, outros olhavam para trás, apegando-se ao que deixavam para trás. Nesse momento, uma dúvida calou a celebração, lembrando-o do cenário mais distante da incredulidade que poderia surgir. Naquele impulso de gratificação, o olhar de Moisés subiu ao céu, a busca pela centelha de esperança em meio ao temor. Ó Deus, cuidado com este povo. Em meio aos triunfos, permita que se lembrem de ti, pois é através da lealdade que prosperaremos. E, na contemplação da grandeza do Senhor, uma nova visão se fez presente em sua mente, uma terra de abundância e promessa, mas para aqueles dispostos a permanecer firmes na fé. Diante desse entendimento, Moisés sentiu uma grande responsabilidade emergir a necessidade de conduzir não apenas uma nação, mas corações individualmente, para o compromisso autêntico. Assim, aprofundando-se na oração,
Moisés clamou em voz alta, que cada um de nós conheça seu papel sob a aliança. Que a luz de Deus nos guie, e que a nossa história seja de fé. Pois, depois dessa travessia, uma verdade maior nos aguarda. A fidelidade ao Senhor não é só nossa vitória, mas nossa escolha reverente perante o chão da promessa. A expectativa se misturava com um presságio sombrio, deixando claro que seu caminho estava apenas começando. As grandes revelações do divino ainda estavam por vir, e Moisés se perguntava que tipo de escolhas moldariam o futuro de Israel. Um novo eco soava: estão preparados para o que ainda está por ser revelado? Quando a última gota de água do Jordão escorreu para trás e o povo finalmente pisou na terra prometida, um silêncio pesado pairou sobre a multidão. O sopro da manhã trazia um aroma de frescura, mas também uma sensação de incerteza. Moisés, percebendo a dualidade dos sentimentos, subiu a um pneu alto e fez sinal para que o povo se reunisse uma vez mais. Filhos de Israel, começou ele com uma voz que reverberava como um eco distante, a travessia é apenas a primeira etapa. O que vem a seguir exigirá robustez de coração e espírito. Pois a terra que nos foi dada está repleta de desafios. Ele olhou aos seus líderes e viu neles a necessidade de encorajamento. Se quisermos conquistar este lugar, precisamos de coragem, afinal, nossos inimigos são grandes e estão prontos para lutar. Ouvindo isso, alguns dos israelitas começaram a murmurar entre si. O medo se infiltrava em seus corações como uma corrente fria. Lembranças das batalhas no deserto e das provações enfrentadas na jornada para a terra prometida afloravam em suas mentes, e a fé se tornava um bem escasso. Moisés reconheceu a semente de dúvida que brotava e sentiu que era seu dever arrancar aquilo pela raiz. Vivi 40 anos no deserto, e vi a mão poderosa do Senhor sobre nós. O pão que caiu do céu e a água que brotou da rocha foram manifestações concretas da bondade divina. Não podemos esquecer o que ele fez. Se tivermos fé, faremos como a arca da aliança que nos precedeu, atravessaremos e conquistaremos, mas a nossa obediência é o que nos tornará dignos. Enquanto suas palavras ecoavam sobre a planície, surgiu de uma família entre a multidão uma voz hesitante. Uma mulher levantou a mão e declarou: Moisés, o caminho não é fácil. Temos filhos e mulheres a cuidar. E se formos derrotados? E se as promessas são apenas ilusões? As palavras dela se espalharam como um vento tempestuoso, causando agitação entre a assembleia. A incerteza começou a se agigantar e Moisés se lembrou de que até mesmo entre os mais fiéis, a dúvida poderia se instalar. Com um profundo olhar, ele apelou de novo: Filhos de Israel, lembrem-se do passado. Nossos olhos viram milagres. Não permitam que o medo gerado pela incerteza atrapalhe a promessa de Deus. Nesse momento, ele percebeu que a necessidade de fé não era apenas um chamado individual, mas coletivo. Ele se voltou para Josué e, com uma seriedade renovada, disse: Vamos nos preparar para a batalha. Hoje, devemos levantar um memorial a cada passo que demos, um lembrete de que a aliança do Senhor sempre esteve conosco. E quanto aos que duvidam, perguntou Josué, preocupado. Como podemos inspirá-los a crer, a partir do momento que a incerteza já se estabeleceu nas suas almas? Moisés, em sua sabedoria, inclinou-se para Josué e sugeriu: Vamos convocar os líderes das tribos. Eles devem ser os porta-vozes da fé, a fortaleza do nosso compromisso. E assim, a notícia se espalhou como o fogo, e as vozes conseguiram dispersar parte da inquietação. À medida que líderes de cada tribo se reuniam à frente, Moisés conduziu uma oração fervorosa, pedindo que o Senhor tocasse os corações doridos da multidão. Ele lembrou a todos da história de Abraão, Isaque e Jacó, como Deus se revelou aos antigos, sempre fiel às suas promessas. Então, enquanto o povo estava em profunda reflexão, os céus se abriram por um momento, e uma luz intensa desceu sobre eles. Era como se a própria presença de Deus estivesse conferindo um selo sobre a declaração de fé que Moisés acabará de fazer. A notícia de milagres começou a circular, e com isso, cânticos e adoração começaram a ressoar entre a multidão. Mas Moisés sabia que a batalha pela fidelidade do povo estava apenas começando. Ele sentia que a sombra da dúvida poderia retornar, ainda mais forte, e uma intenção maligna poderia estar se formando para destruir a fé do povo. Ele se voltou rapidamente para Deus em oração,
buscando proteção e uma confirmação de que ele ainda caminhava com eles. Ó Senhor, eu clamo por sabedoria e direção. Permita que nossos corações sejam moldados por Ti e que este povo saiba que Tua presença é a nossa verdadeira fortaleza. Sua súplica reverberava nos céus. E enquanto a luz se dissipava devagar, uma nova revelação surgiu em seu coração. Um dia, a necessidade de adoração e sinceridade iria se tornar tão essencial quanto a própria posse da terra. O que se desdobraria nas próximas semanas não seria apenas uma conquista territorial, mas uma luta pela alma do povo. Um novo eco ressoou nas profundezas de seu ser. Estão prontos para a verdadeira batalha, que não é apenas contra seus inimigos externos, mas contra as feridas da incredulidade que residem em seus próprios corações? Determinado, ele entendeu que somente quando presentes à luz da verdade, o povo poderia reivindicar a herança prometida. Uma nova questão pairou no ar, esperando pela resposta dos que aguardavam. Estão prontos para encarar não apenas a terra, mas os desafios do próprio Espírito? Moisés, ainda em oração, sentiu o peso da responsabilidade se intensificar. À sua frente, o povo estava dividido entre fé e dúvida. As lágrimas de uma mulher que havia perdido a esperança e a frustração pulsante de um homem que se lembrava dos dias de bênçãos nas mãos de Deus se entrelaçavam em seu coração. Ó Senhor, guie este povo, pois eles não sabem que os maiores inimigos não residem nas terras de Canaã, mas dentro deles mesmos. A dúvida se manifesta como um gigante, e somente por meio da fé podemos derrubá-los, ele clamou em voz alta, como se a própria terra estivesse ouvindo sua oração. Nesse instante, uma nuvem espessa começou a se formar sobre o arraial. Uma presença sobrenatural pareceu descer, e o povo se calou, atônito. Do meio da nuvem, uma voz profunda ressoou: Moisés, meu servo, eu ouço o clamor do meu povo. Eu estou com vocês. Prepare-se, pois a verdadeira provação se aproxima. Moisés lançou um olhar penetrante à nuvem. Ele sabia que um novo desafio se aproximava, e que isso seria um teste de fé. Senhor, o que desejas que eu faça? Ele perguntou, sua voz carregada de expectativa e temor. A voz continuou: quero que você dirija os líderes para examinarem o coração do povo. Pois antes de confrontar os inimigos que habitam a terra prometida, devem confrontar os que habitam dentro deles. Enquanto Moisés se levantava, sentiu a determinação revigorada. A nuvem começou a se dissipar, mas sua mensagem ainda ressoava. Ele convocou os líderes e os levou a uma montanha próxima, onde pudessem ter um momento de quietude e introspecção. Agora, devemos buscar a face do Senhor, disse Moisés. Cada um de nós deve trazer à luz os medos e dúvidas que habitam em nossos corações. Os líderes assentiram em silêncio, e cada um começou a se separar, buscando refletir sobre suas próprias incredulidades. A noite caiu, e as estrelas brilhavam intensamente no céu, como se o próprio Deus estivesse assistindo. Após algum tempo, Moisés reuniu os líderes novamente, olhando firmemente nos olhos de cada um, perguntou: o que encontraram em suas almas? Um entre eles, Eliezer, se adiantou. Senhor, eu percebi que em meu coração existe a necessidade de controle. O medo de não ter poder sobre o que está por vir me consome. Outro, Caleb, levantou-se e falou: eu vi em mim, Moisés, a ansiedade que, se não for tratada, tornará nossas vozes fracas na hora da batalha. O que podemos fazer para garantir que possamos avançar juntos? Moisés sentiu um misto de alegria e medo. A disposição dos líderes para se confrontarem era um sinal de que a mudança poderia se formar. Precisamos orar, não apenas por libertação das terras inimigas, mas por um espírito renovado entre nós. Devemos ser um só povo, unidos em fé. O grupo caiu em oração, e enquanto as palavras de súplica se elevavam ao céu noturno, uma paz incomum começou a se manifestar. O Senhor estava ali, reafirmando suas promessas e despertando a fé adormecida do povo. Após a oração, Moisés se levantou e disse: entendam, aquele que está em nós é maior do que qualquer adversário diante de nós. O Senhor já deu a vitória sobre a terra. Nossa jornada não é apenas física, mas espiritual. Devemos ser um povo que adora em espírito e em verdade. Contudo, no fundo de seu ser, ele sentia que este era apenas o começo de algo mais significativo.
O que o Senhor revelaria poderia muito bem abrir as portas para um avivamento que traria verdadeira liberdade, tanto das prisões externas quanto internas. Enquanto se aproximavam da manhã seguinte, uma nuvem de expectativa pairava sobre eles. Moisés sussurrou a si mesmo e ao vento: Senhor, o que mais tens para nós? Alguma revelação que nos conduzirá a um novo patamar de fé? E com isso, ele estava pronto para receber um novo desafio, uma nova promessa de Deus que mudaria o rumo de sua nação, e ele não poderia deixar de se perguntar: qual seria o próximo passo da jornada que nos levará não apenas à terra prometida, mas a um coração transformado? No amanhecer seguinte, a brisa fresca da manhã trazia consigo um novo sentido de urgência. Moisés, de pé na encosta da montanha, olhou para as vastas extensões do deserto, o sol começando a brilhar suavemente sobre a terra. Ao seu redor, os líderes ainda estavam reunidos, suas expressões misturando expectação e ansiedade. Reúnam-se novamente, povo de Deus! Anunciou Moisés, sua voz soando firme com uma mistura de esperança e temor. Hoje, o Senhor nos convidará a um novo nível de compromisso. Preparem-se, pois o que vem pela frente exige nossa total entrega. Ele se virou e avistou a nuvem, que novamente havia se reunido, mas desta vez, irradiava uma luz intensa. Uma sensação eletrificada de reverência pairava no ar, fazendo com que cada coração no arraial estivesse alerta. Então, a voz poderosa surgiu de dentro da nuvem: Moisés, meu servo, eu clamo a você e ao meu povo. Hoje, desejo que vocês conheçam a verdade que tem se escondido em seus corações. O silêncio tornou-se palpável. O povo, atônito, aguardava as palavras que moldariam o futuro de sua jornada. Eu conheço a bravura em seus rostos, mas também sei da fraqueza em seus corações. Vocês clamaram por um novo avivamento, mas o que busca o avivador não é a força, e sim a sinceridade. Moisés, com o coração pesado, perguntou: Ó Senhor, como podemos nos aproximar de ti enquanto enfrentamos o que há dentro de nós? Convoque as 12 tribos diante de mim, disse a voz. Cada uma deve trazer um homem que represente sua família. Eles deverão se apresentar, e por meio deles, eu revelarei a idolatria e a incredulidade que carecem de transformação. Moisés assentiu, sentindo o peso do comando divino. Assim será, Senhor. Convocarei as tribos. Ele se voltou para os líderes e os instruiu a agir conforme o Senhor ordenara. Assim que o povo se reuniu, cada líder das tribos trouxe consigo um homem forte, mas ao mesmo tempo simples no coração. Os olhares eram de expectativa misturados à apreensão, pois todos sabiam que se aproximavam de um desvelamento. Povo santo, começou Moisés, o Senhor nos chamou a um momento de exposição. Ele deseja que reconheçamos as sombras que habitam em nós. Façamos isso não com condenação, mas com arrependimento que traz renovação. Todos os presentes sentiram uma inquietação, o peso das palavras do líder ressoando em profundidade. Um a um, os representantes vieram à frente, articulando as dúvidas e ansiedades que pesavam sobre suas consciências. Eu tenho medo de perder meus filhos para as práticas de Canaã, confessou um deles. Outro disse: como poderei seguir a liderança se a incredulidade me cega para as promessas de Deus? As vozes se entrelaçavam em um clamor sincero, e nisto, uma sensação de esperança começava a tomar forma. Moisés, percebendo a fragilidade do espírito humano diante da grandeza de Deus, levantou suas mãos. O Senhor é gracioso. Ele escuta, e está pronto para receber o arrependimento que leva à cura. E, então, desde a nuvem, uma luz intensa começou a brilhar, envolvendo cada homem que ali estava. A presença de Deus descia como um manto sobre o povo, e muitos caíram de joelhos, rendidos ao amor que tanto ansiavam. As lágrimas não eram de sofrimento, mas de libertação. De repente, a voz do Senhor ecoou novamente: Eu sou o Deus que restaura. Aqueles que sinceramente se voltam para mim não ficarão desamparados. Um novo coração darei a vocês, e um espírito novo colocarei dentro de vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26, Moisés sentiu uma onda de gratidão. Contudo, antes que a celebração pudesse se intensificar, a voz do Senhor interveio novamente com profundidade:
E lembrem-se, fazendo a vontade do meu coração, uma nova provação se aproxima para testar a genuinidade desta transformação. Preparem-se, pois a terra prometida ainda aguarda alguns gigantes a serem derrubados. O povo tremeu ao ouvir essas palavras e a expectativa aumentou. O Senhor havia liberado sua presença, mas um novo desafio se aproximava, e como constituiriam a fé necessária para superá-lo permanecia no ar. Moisés se voltou, a mente borbulhando com perguntas. A verdadeira batalha estava apenas começando, uma luta não apenas contra inimigos externos, mas sobre a fortaleza da fé dentro de cada um. Enquanto o sol brilhava sobre eles, a dúvida ressurgia como um espectro obscuro. Qual será o caráter dessa nova luta, Senhor? Ele sussurrou, como se seus pensamentos pudessem ser ouvidos por Deus. O Senhor não respondeu imediatamente, mas a nuvem continuava a brilhar, iluminando o caminho diante deles, deixando todos com um profundo anseio por entender a próxima etapa do plano divino. Enquanto a luz da nuvem divina se intensificava, um profundo silêncio se instalou entre o povo. Moisés, sentindo a magnitude do momento, ergueu os olhos para a nuvem, como se ansiando por novas revelações. Havia uma expectativa palpável no ar, uma consciência coletiva de que tudo estava prestes a mudar. O Senhor, em sua perfeita sabedoria, finalmente quebrou o silêncio. Moisés, escute agora a voz do meu coração. O que está oculto entre vocês e a plenitude das minhas promessas é a incredulidade que habita em suas linhagens. O que era para ser um povo de fé se tornou um povo de temor. Por isso, preparem-se para um dia de teste e revelação. Moisés ficou alarmado diante da gravidade das palavras. Ele se lembrou do passado de seus antepassados, de como a desobediência de uma geração havia trazido julgamentos sobre Israel. Ó Senhor, suplicou, como podemos ser libertos e ver a terra prometida se carregamos o passado de nossos pais em nossos corações? É precisamente assim, Moisés, a voz prosseguiu com compaixão. É hora de confrontar as sombras de seus antecessores. Essas sombras são como gigantes que habitam a própria terra prometida. Ao confrontá-los, não apenas se tornarão mais fortes, mas também conhecerão a profundidade da minha graça. Façam isso na presença do meu Espírito, e saiam como uma nova geração revestida de fé. As palavras do Senhor penetraram os corações. Moisés sentiu a responsabilidade crescendo dentro de si, como se fosse o responsável não apenas pela libertação de um povo, mas pela redenção de todo um legado. O que tu pedes, Senhor, fazemos, declarou ele, repleto de determinação. Conduza-nos, e enfrentaremos esses gigantes juntos. Com um sinal, ele ordenou que cada líder voltasse aos seus grupos e iniciasse um período de oração e exame de coração. Busquem a Deus em arrependimento, Moisés instruiu, para que nada permaneça oculto. Permita que as vozes de nossos ancestrais nos ensinem e que seus erros não se repitam em nossas vidas. Os líderes se dispersaram, e em breve, ecos de súplicas e clamores por perdão ressoaram por todo o acampamento. Sentindo a gravidade dessa jornada, Moisés se moveu no deserto em direção à montanha, onde a presença do Senhor se tornava cada vez mais forte. Ele se ajoelhou, buscando quem eram realmente aqueles que se chamavam filhos de Deus. Ora, Senhor, Moisés implorou, mostra-me neste dia a verdade que nos libertará da incredulidade. Que cada coração seja testado e cada sombra revelada, pois desejamos seguir em fervor para a terra que prometeste. A resposta do Senhor veio com uma nova intensidade. O que se segue será um dia de teste não apenas para você, mas para toda a nação. Assim que o sol se pôr, você se reunirá novamente com os representantes das tribos. Por meio deles, revelarei as fraquezas herdadas, e as cicatrizes do passado serão expostas à luz da verdade. O desespero e a expectativa começaram a brilhar nos olhos de Moisés. Ele percebeu que a jornada não era uma simples caminhada em direção a uma terra prometida, mas uma necessidade profunda de purificação. Com um novo senso de urgência na alma, ele retornou ao arraial, preparado para conduzir o povo a um momento que mudaria não apenas seu presente, mas também moldaria sua identidade futura. Assim que os líderes se reuniram, Moisés se levantou e falou com fervor. Meus irmãos, o Senhor se manifestará em nosso meio esta noite, e a verdade se tornará nossa maior aliada. Preparem-se para o que está por vir,
pois nas sombras do passado, a verdadeira grandeza da nossa fé será revelada. Mas, enquanto essas palavras saíam de sua boca, uma inquietação começa a surgir. Havia um silêncio sutil que escondia algo mais profundo. O que mais, Senhor? Moisés questionava em seu coração. Uma nova provação se aproximava, e o quanto da fé deles estava pronto para enfrentar as tempestades que viriam? Qual era o verdadeiro inimigo que habitava entre eles? A nuvem brilhava intensamente, como se guardasse um mistério ainda não revelado, deixando todos com a palpável esperança e temor de descobrir o que realmente os aguardava. O inesperado motivo divino ainda estava por ser revelado, e o tempo de provação se aproximava como um mistério a ser desvendado. Enquanto o sol se ocultava sob o horizonte, tingindo o céu de tons vermelhos e alaranjados, a atmosfera no acampamento israelita estava carregada de expectativa. Moisés reconhecia que o momento que se aproximava era de profundo significado. O eco do comando do Senhor ainda vibrava em seu ser: preparem-se para um dia de teste. Os representantes das 12 tribos se reuniram em um círculo ao redor de Moisés, cada um carregando os fardos de suas histórias e dos medos que haviam herdado de seus antecessores. A unidade do povo era palpável, mas também pairava uma preocupação delicada: eles estavam prestes a confraternizar com a verdade. Moisés observou os rostos de seus irmãos, alguns expressando determinação, outros medo. O peso das decisões passadas como um fardo coletivo seguia. Era essencial que aquele fosse um dia de libertação. Reuniu coragem em seu coração e, dirigindo-se ao povo, proclamou: este é um dia de revelação e salvação. O Senhor deseja purificar nossos corações e libertar-nos das sombras que nos cercam. Preparem-se, pois a presença divina está prestes a se manifestar em nosso meio. Com isso, ele levantou as mãos em reverência, chamando os representantes a se unirem em oração. Clamemos ao Senhor, e que cada um de nós esteja aberto para receber o que ele nos revelará. Suas palavras envolveram a congregação em um manto de silêncio respeitoso. Quando todos estavam em direção ao céu em busca de misericórdia, Moisés clamou ao Senhor em alta voz: ó Deus de nossos pais, escuta o lamento deste povo. Que as feridas do passado sejam expostas à luz e que possamos entrar nas tuas promessas, totalmente purificados. Uma brisa suave começou a soprar, como um sinal da atenção de Deus. De repente, a nuvem que havia estado se envolvendo ao redor deles começou a se despir da neblina, revelando uma luz intensa que não ofuscava, mas iluminava. O coração de Moisés acelerou, as sombras estavam prestes a ser trazidas à luz. O Senhor se manifestou em majestade, e os sons das vozes começaram a se acalmar. Moisés, reúne as tribos para ouvir o que revelarei, ecoou a voz divina, penetrando nas profundezas do ser dos presentes. A convocação estava estabelecida e, assim, os representantes se posicionaram à frente. Um a um, foram chamados a se confessar, a expor os medos e as incredulidades que habitavam seus corações. Um homem, com a cabeça baixa, avançou e balbuciou: ó Senhor, temo que as promessas tuas não sejam para nós. A dúvida se inseriu em mim como um veneno, e não consigo ver além dela. Outro, uma mulher de olhar destemido, levantou-se e declarou: eu escondo a idolatria de confiança em minhas próprias forças. Tenho crido mais naquilo que é visível do que na tua fidelidade. As palavras ressoaram ao redor do grupo, desencadeando um murmúrio de confessão. Aqueles eram os ecos dos ancestrais, as lacunas de fé que colidiam com as promessas de Deus. A atmosfera se transformou à medida que os corações se abriam. Moisés sentiu a presença de Deus se intensificar, envolta na atmosfera de expectativa e vulnerabilidade. O Senhor não nos rejeitará. Ele é fiel em restaurar e curar. Ao confessar: preparamo-nos para receber sua graça, ele exclamou, suas palavras se elevando como um clamor de esperança. Nesse momento, um raio de luz caiu diretamente sobre Moisés. Ele viu além da revelação de falhas individuais, viu cada confissão como uma pedra sendo removida do caminho. O Senhor estava preparando o povo não apenas para a conquista da terra, mas para uma reavaliação espiritual que moldaria a identidade de Israel. Este é um dia de transformação. Hoje não nos apresentamos diante de um simples desafio. O que daremos a Deus, nossa sinceridade,
permitirá que ele trabalhe em nosso meio com poder. Confessem as sombras, e ele trará à luz a verdade que nos libertará. Proclamou Moisés, sentindo fogo em seu espírito. A resposta do povo foi poderosa, um clamor coletivo se levantou como um rugido em resposta à liberação de seus medos pessoais. Ó Senhor! Faze-nos novos! Liberta-nos da incredulidade que gera incredulidade. Nós cremos, ajuda a nossa incredulidade. E, à medida que a intensidade do clamor crescia, um fenômeno sobrenatural aconteceu. A nuvem desceu sobre a assembleia, uma presença opressiva de graça e glória. Muitos tombaram sob o peso da glória de Deus, e as lágrimas de arrependimento e alegria misturavam-se no solo do deserto. Foi então que a voz do Senhor soou mais uma vez, agora envolta em compaixão: o que foi escondido será revelado. Se esta geração optar por confiar em mim, eu lhes darei a terra e um coração renovado. Se escolherem seguir a incredulidade, enfrentarão o destino que escolheram. Uma revelação chocante e ao mesmo tempo cheia de esperança percorreu os indivíduos, eles estavam no limiar de um renascimento. A luz começava a iluminar não só a terra, mas as promessas que deveriam habitar cada um deles. Moisés, agora repleto de renovação espiritual e vigor, sabia que havia uma vitória maior a ser alcançada. O inesperado motivo divino já se revelava a cada coração que caminhava na verdade. E em meio à luz que envolvia a assembleia, Moisés sentiu a urgência de uma nova batalha se aproximando não apenas contra inimigos visíveis, mas também contra o que se fez invisível nos corações. O problema maior poderia estar apenas começando a se desvelar, e o verdadeiro teste da fé ainda viria. Assim, ao encerrar a oração, a presença do Senhor iluminava o crepúsculo, e a missão de redescobrir a mensagem de aliança e fé começava a se integrar na essência do povo. Ó Senhor, qual será o próximo passo após esta transformação? Qual a decisão que determinará nosso futuro? Assim, o Senhor guardava um profundo mistério nas entrelinhas das promessas e estava prestes a guiar o coração de seu povo em fé.